Tudo bem, rapaziada, moçada, noite de sábado, 18 de julho, tá? Hoje foi o dia da decisão de terceiro e quarto. França e Inglaterra. Inglaterra venceu por 6-4 nos 90 minutos, jogo de 10 gols. Talvez tenha sido aí, muito provavelmente, a decisão de terceiro e quarto com o maior número de gols, né? Mas aí, durante o jogo, né? O jogo foi em Miami, na Flórida, né? E eu fiquei pensando, né? Fiquei matutando uma coisa. Até cheguei a debater sobre isso nas redes sociais com um grupo de amigos, né? Sobre a legitimidade de você manter esse jogo na Copa do Mundo, nessa decisão de terceiro e quarto, porque ela, quando eu entendo que são duas seleções de poste, tá? Duas seleções cujos países o futebol é o esporte número um, duas seleções que têm representatividade em Copas do Mundo, né? São presenças marcantes em Copa do Mundo, como Inglaterra e França, né? Jogadores que recebem salários milionários, jogam em ligas importantes, tá? Talvez uma decisão dessa seja um jogo que não faça diferença nenhuma para ele, tá? Até acho que não entram com aquela vontade, com aquele ímpeto, tá? Então vira uma espécie de amistoso de luxo dentro da Copa do Mundo, né? Agora é diferente quando você tem seleções que não têm tradição de Copa do Mundo, são seleções pequenas, tá? Que de repente vão disputar o terceiro e quarto com outros olhos, com outra pegada. Que nem a decisão do terceiro e quarto da Copa do Mundo de 2022 foi Croácia contra Marrocos, tá? E olha que a Croácia foi finalista de 2018, né? E Marrocos foi a seleção africana que mais longe chegou numa edição de Copa do Mundo. Então o jogo foi uma pegada completamente diferente. Foi 2-1 para a Croácia, né? Mas foi outro jogo. Parecia jogo realmente de Copa do Mundo, tá? Com marcação, com esquema tático, com jogadas, enfim, né? O jogo de hoje. O jogo de hoje foi basicamente, parecia um jogo de casado contra solteiro, parecia uma pelada, parecia jogo de várzea, sabe? Entraram descompromissados, tá? Não houve senso de marcação, aquela pegada firme e forte que você vê com a partida de Copa do Mundo. Então, foi um jogo basicamente pró-ataque, né? E aí, quando eu volto para 2018, terceiro e quarto foi Bélgica e Inglaterra. Bélgica, melhor geração belga até então da história, né? O Courtois no gol, né? Kevin De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard, Kompany, que hoje é técnico do Bayern de Munique, né? Então a Bélgica ganhou de 2-0, tá? Aí quando eu volto para 2014, né? Vou parar por aí para não voltar tanto. Tem o Brasil que veio destruído na semifinal contra a Alemanha, que implantou a sua maior vergonha na história, um 7-1 lá no Mineirão, né? Contra uma Holanda que fez um jogo, sabe, extremamente tático de dar nos nervos contra a Argentina em São Paulo, 0-0 sempre normal, 0-0 na prorrogação e foi eliminada nos pênaltis, né? E aí a Holanda ganhou do Brasil de 3-0. Inicialmente o Brasil, sabe, depois da derrota para a Alemanha de 7-1, não queria mais saber de jogar bola, não queria mais saber de jogar futebol, tá? Então eu fico discutindo isso, né? Fiquei pensando, raciocinando isso, discuti, dialoguei isso com alguns amigos, né? Porque eu paro para pensar, por exemplo, olha, nos Jogos Olímpicos, nas Olimpíadas de Verão, né? As Olimpíadas de Inverno também, mas principalmente as Olimpíadas de Verão, né? Que é o que eu mais vejo, curso, no inverno praticamente não curso. A decisão de terceiro e quarto vale a medalha de bronze, tá? Vale o atleta levar uma lembrança, uma recordação de peso. E essa medalha de bronze,
ela tem importância no quadro de medalha. Ela pode ajudar o país a ganhar posição no quadro de medalha, né? Pelo critério, né, de colocação, primeiro ouro, depois prata, depois bronze, tá? Então, nas Olimpíadas, ela ganha esse peso enorme. O futebol não tem isso, né? Até montaram um pódio lá no final do jogo em Miami, deram medalha pro quarteto de arbitragem, deram medalha para a Inglaterra, que foi, né, ganhou a ganhadora do jogo e tal, mas não tem o mesmo peso de uma medalha de bronze nas Olimpíadas, né? Então, haja vista que o Mundial de Clubes que a FIFA organizou no ano passado, com 32 times, e organizou no formato de Copa do Mundo, eles tiraram o terceiro e quarto. Tá? Depois das semifinais, já foram direto para a final. Tá? Então, eu fiquei discutindo muito sobre a manutenção desse jogo. Sabe? Eu acho que futebolisticamente não acrescenta nada. Tá? Talvez acrescenta comercial, financeiramente, falando, ou até por alguma motivação política, sabe? Sei? Mas futebolisticamente não acrescenta praticamente nada, ainda mais quando você tem duas seleções, tá, de poste de Inglaterra e França jogando lá. Tá? Então, e quando eu volto para a Olimpíadas também, né, tem uma coisa que a Olimpíada tem, né, que é aquelas disputas, principalmente de quinto a oitavo, de nono a 16º, tá? Que eu, às vezes, até penso, para quê? Né? O time foi eliminado nas oitavas de final, vai disputar de nono a 16º, ou foi eliminado nas quartas, vai disputar de quinto a oitavo. A gente tem isso principalmente no basquete, no vôlei, nas Olimpíadas, né? Eu acho que a vitória acima de tudo, o avanço de fase acima de tudo, tem que ser prestigiado, né? Ela foi eliminado nas quartas de final, vai ter ânimo, não. Deixa o cara ir embora pro hotel, se arrumar, tomar banho, no dia seguinte para o aeroporto, avião e tal. A mesma coisa eu penso sobre a decisão de terceiro e quarto na Copa do Mundo, sabe? Ainda mais, sabe? Tudo bem, foi um jogo de 10 gols, tá? No quesito divertido, foi legal pra caramba, mas esportivamente, futebolisticamente, nem tanto, né? Eu falo, duas seleções que, sabe, por exemplo, no caso do Mbappé, por exemplo, tentar terminar como artilheiro da Copa, pode ser, tá? Mas o Mbappé, tranquilo e calmo, aí o Mbappé tá brigando para ser artilheiro de todas as Copas, né? Brigou ativamente hoje para terminar como artilheiro desta edição, ele foi artilheiro da edição passada também, sabe? Mas se é para você fazer um jogo de terceiro e quarto, para dar a chance, por exemplo, uma chance de não só de uma das seleções limpar a sua barra, tentar limpar a sua barra perante o seu torcedor, né? E no caso da Inglaterra talvez tenha sido preciso fazer isso, porque a maneira como a Inglaterra foi eliminada pela Argentina foi muito mais dolorosa do que a França foi eliminada pela Espanha, porque a Espanha simplesmente dominou o jogo do início ao fim. A Inglaterra fez do 1-0 aos 10 minutos do segundo tempo, e ao pouco, conforme o tempo foi passando, foi recuando, e entregou a bola para a Argentina e se trancou lá atrás e se ferrou. Pagou um preço caro por isso, né? Então, no caso da Inglaterra, tudo bem, né? No caso da França, nem tanto, a não ser uma motivação pessoal ali do Mbappé e tudo mais, né? O Dembélé já chegou à Copa do Mundo eleito como o melhor jogador do mundo. Então, o que a França verdadeiramente queria, né, para corroborar a grande campanha que ela fez, era o título, né? E esse título veio. Mas se é para fazer uma decisão de terceiro e quarto, por que não faz também de quinto a oitavo? Ou do nono ao 16º? Pega ali a turma que foi eliminada nas oitavas de finais, faz a disputa, né, de nono a 16º, pega a turma que foi eliminada nas quartas de finais, faz de quinto a oitavo. Então dá oportunidade para outros também poder aumentar seus gols, ou tentar sair bem perante o público. Por exemplo, na Noruega, o Haaland terminou a competição com 7 gols, ele chegou a brigar pela artilharia, poderia ter a chance de aumentar, enfim, tá? Então, para se fazer justiça, tá? Mas eu acho que, enfim, para mim, eu fico pensando que, principalmente lá na frente, se a FIFA aumentar para 64 seleções, essa disputa de terceiro e quarto, ela poderia sair da agenda, né?
a salvo, a não ser se você tiver duas seleções sem muita tradição de Copa do Mundo, tá? Ou se uma delas conseguir chegar ali para disputar o terceiro quase como a Bélgica fez, né? Para cima da Inglaterra em 2018, ganhando de 2-0. Tá? Mas, enfim, ainda mais que esses jogos, tá? Você tem duas seleções de grande porte, tá? Jogadores que recebem altos salários, jogam em ligas importantes, são dois países de peso na história do futebol, né? Os técnicos, eles normalmente usam esse jogo para olhando para o futuro, né? Pensando lá na frente o que dá para ser feito, né? Quando tiver a primeira janela FIFA de amistosos lá para setembro, já tem a Nations League, né? Que é praticamente uma espécie de mini Eurocopa lá na Europa, tá? Então os técnicos hoje usam isso para já pensando lá na frente, né? No caso do Didier Deschamps, foi o jogo de despedida, né? Do comando da seleção francesa, são 14 anos, né? Então, oficialmente, esse foi o jogo de despedida. Mas os dois técnicos, eles mesclaram os times, colocaram um time misto, né? Para dar oportunidade para jogadores que pouco foram utilizados durante a Copa, né? Enquanto estava valendo alguma coisa, valendo, né? Tentar chegar à final, tá? E o que se viu foi basicamente essa pelada de fim de ano, essa espécie de cartaz de solteiro, parecendo aqui, inclusive, aqueles jogos que o Zico organiza no Maracanã no final do ano para arrecadar mantimento. A preocupação deixa menos defensiva, mais ofensiva, sabe? Tudo bem, nesse quesito o jogo fica até mais solto, mais leve, porque não tem aquela obrigatoriedade, aquela tensão de um jogo valendo algo, né? Você que exige, que faz com que o nível de concentração de adrenalina vá lá em cima, né? Mas, enfim, a gente foi essa pelada aí, tá? No primeiro tempo, a Inglaterra, ela, no começo de jogo ali, tá? Eu dando uma olhada aqui, entre aspas, o mandante para a França, né? Então, dando uma olhada pro time da França, tá ali o Maignan, goleiro, titular, né? Saiu jogando, tá? Na linha de zaga totalmente nova, tá? E no meio de campo tem o Rabiot, o Michael Olise e mais à frente o Mbappé, sabe? Esses 4 jogadores aí que são titulares absolutos que começaram jogando. Parte na Inglaterra, né? Lembrando que a Inglaterra o Harry Kane ficou no banco, não jogou o jogo todo, para você ter uma ideia, né? Tá? Na Inglaterra, dos titulares ali, o Declan Rice, tá? E só, basicamente, até o goleiro foi mudado, né? Tá? Tem o lateral Spence também, que foi praticamente titular a Copa inteira, né? Enfim, então foi um time bem misto, tá? E a Inglaterra no primeiro tempo virou 4-0, parecia jogo treino, parecia jogo de ataque e defesa, né? A seleção da França, só o Mbappé, né, por uma questão pessoal dele, que estava com aquele apetite, o resto do time não veio na live dele. Com 3 minutos de jogo, o Doi, né, que saiu jogando, o ponteiro Doi, tá? Cujo um dos fãs deles é o Neymar, né? Foi tentar fazer uma inversão de jogada, venceu errado, aí com 3 minutos o Declan Rice de fora da área já abriu 1-0 para a Inglaterra. E depois numa cobrança de escanteio, né? 15 minutos depois, o próprio Declan Rice colocou na cabeça do zagueiro, né, o Henry Conta para fazer 2-0, tá? E aí no final do primeiro tempo ali, principalmente dos 37 aos 46 minutos do primeiro tempo, tá? O Bukayo Saka, tá? Marcou 2 gols, tá certo? Um deles foi com a assistência do Marco Rashford, tá? E uma prova evidente, tá? De que um desses dois, ou ambos, poderiam ter sido utilizados pelo Thomas Tuchel na partida contra a Argentina, principalmente depois que a Inglaterra fez 1-0, tá? E a Argentina começou a vir abafar, tá? Tanto o Marco Rashford, que sequer foi relacionado para o jogo contra a Argentina, tá? Quanto o Saka, tá certo?
que foi reserva o jogo todo contra a Argentina, eles poderiam ter entrado no jogo contra a Argentina, um ou outro, tá? Para dar suporte lá na frente pro Bellingham e pro Harry Kane, tá? Porque chegou o momento na partida contra a Argentina que a Inglaterra praticamente ficava com 8 caras lá atrás presos e só o Harry Kane, tá? Basicamente o Harry Kane na frente e o Bellingham tendo que ajudar na marcação também. Ele caiu muito pelo lado esquerdo ali, fazendo às vezes fazendo dobra de lateral com o lateral que estava improvisado, o zagueiro, para poder marcar aquele lado. Então, foi difícil. Isso foi uma prova cabal de que o Thomas Tuchel realmente errou. Ele reconheceu na entrevista coletiva que ele errou, tá? E engraçado, ele reconheceu que errou, mas que não se arrependeu do que fez, tá? Mas enfim, virou o primeiro tempo, né? Uma lástima, mas virou o primeiro tempo ganhando de 4-0, tá? Um jogo bem encarado, parecia, sabe? Parecia que estavam se despedindo de alguém no cemitério do que jogando bola, propriamente dito, né? Aí chegou o começo do segundo tempo, no intervalo, o Didier Deschamps fez 4 alterações de uma vez, né? Aí trouxe o Dembélé, que estava no banco, trouxe o Barcola, que estava no banco, trouxe o lateralzinho, que falou no gol da Espanha na semifinal, que estava no banco, e trouxe o zagueiro, o Upamecano, no lugar do outro zagueiro, Konaté, né? Foram substituições que surgiu ser feito, que aí entra a questão do entrosamento e tudo mais, né? E aí a França danou a buscar o placar, né? Com 3 minutos o Mbappé descontou, tá? Aí mais 6 minutos o Barcola, numa grande assistência do próprio Mbappé, em profundidade, tá? Diminuiu para 4-2, tá? O Mbappé novamente, depois de ter recebido uma ótima assistência do Michael Olise, 4-3, tá? E nessa altura dos acontecimentos, o técnico Thomas Tuchel, ele só tinha feito uma única substituição no intervalo, né? Ele trocou, foi uma troca de atacante, Michael Rashford pelo Oli Watkins. E aí eu pensei, pô, caramba, chegou nos 4-3. O Thomas Tuchel, no jogo contra a Argentina, recuou o time cedo demais, tá? E pagou um preço forte, e agora, pagou um preço forte, agora com a França metendo 4 titulares, tá? Ele não vai se mobilizar, ele não vai pegar 2 dos seus melhores jogadores na Copa do Mundo, que foi justamente o Harry Kane e o Jude Bellingham, tá? Os dois juntos fizeram 12 gols, 6 gols cada, tá? E na minha opinião, o Jude Bellingham jogou até mais do que o Harry Kane nessa Copa, né? Cada um na sua função, né? Mas eu acho que ali no meio, às vezes partindo como um meio atacante, partindo como uma espécie de segundo falso atacante, tá? O Jude Bellingham fez muito mais do que o Harry Kane. Ambos terminaram a Copa. Se bem que o Bellingham terminou com um gol a mais que o Harry Kane, porque acabou fazendo o gol que decretou a vitória, né? Primeiramente teve o pênalti a favor da França, tá? O pênalti cobrado pelo Xhaka, terceiro gol dele em uma única partida de Copa do Mundo, tá? Isso é um fato histórico, tá? Bateu o pênalti, bateu bem, fez, tá? A França, tá? Ainda fez um quarto gol com o Dembélé, tá? Num bom passe do zagueiro Upamecano, tá? E numa arrancada boa ali do meio campo para frente, tá? Sabe? Jogada de contra-ataque, sabe? Velocidade, entrada na área, mudança de direção, drible, finalização. Nossa, o Jude Bellingham fez um golaço, tá? E eu até comentei com meus amigos, né? Pô, uma pena a Inglaterra não ter chego à final da Copa do Mundo, principalmente por causa do Jude Bellingham, esse meia do Real Madrid, tá? Fez uma baita Copa do Mundo, tá certo? Chegando a 7 gols e uma assistência, se não me falha a memória, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, sabe? E acabou o jogo terminando 6-4, tá?
pelo menos um pouco de, pelo menos no quesito de diversão, valeu, no quesito diversão, valeu a pena, né? Mas ainda fico questionando realmente, né? Se a manutenção, tá, desta disputa de terceiro e quarto, se ela é, né, salutar ser mantida, tá certo? Eu já falei aqui, salvo se surgir duas seleções sem muita tradição de Copa do Mundo, né, para disputar terceiro e quarto, ou uma delas sem muita disputar com uma gigante, né? Salva esse tipo de situação, o terceiro e quarto vai ter que vale a pena acompanhar, tá? Mas do contrário não, o contrário foi o que a gente viu hoje, tá certo? É, dois times jogando livre, absoluto, tá? Mas com aquele ar de pelada, com aquele ar de vaza, tá certo? Então é isso aí, tá? Vamos lá, na tiraria, o Jude Bellingham tá com 7 gols, deixa eu ver, na terceira colocação, 7 gols e uma assistência, né? Agora o Mbappé tem 10 gols e 4 assistências. O Messi amanhã domingo vai ter que ralar um pouquinho para ou igualar ou empatar o Mbappé. O Messi tem 8 gols e 4 assistências, tá? Então o Mbappé hoje deu o seu, né, com a sua motivação pessoal, foi realmente a artilharia, né? A artilharia dessa edição e já desboncar aí como o maior artilheiro de todas as Copas, né? Já está pelo menos no topo. Vamos ver o que o Messi vai fazer, se o Messi consegue fazer algo que reverta a situação, né? Em termos de artilharia, além, obviamente, né, que acho que o foco maior do Messi vai ter na conquista do título. Então, Espanha e França e Argentina vão se enfrentar. Eu dou um leve favoritismo para a Espanha, tá certo? Pelo conjunto da obra, tá? É, tá fazendo uma Copa do Mundo decente, convincente, né? Não é uma senhora Copa do Mundo, né? Mas é um time bastante pragmático no controle de bola, tá? Na posse, nas ações, tá? E vai enfrentar uma Argentina que foi corpo, alma e coração nessa Copa do Mundo, tá? As classificações da Argentina partindo dos 16 avos de final envolveu emoção pura, envolveu suar frio, envolveu batimento cardíaco chegando lá em cima, né? A passagem para o Cabo Verde só foi na prorrogação, porque o Cabo Verde vendeu caro a derrota, né? E nas quartas de finais, a Argentina. Não, já está pulando fase, né? Nas oitavas de finais, a Argentina pegou quem aqui? Deixa eu tentar lembrar, tá? Clicando no jogo de amanhã, deixa eu tentar lembrar aqui, tá? A Argentina pegou na fase 16 na de final, deixa eu ver. Então, 16 avos de final foi Cabo Verde, né? Foi Cabo Verde, tá? Depois pegou Gana, Cabo Verde, 16 avos, depois pegou o Egito, tá? Nas oitavas de finais, tá certo? Uma virada histórica até os 34, 35 minutos do segundo tempo para dentro de 2-0, virou para 3-2, tá certo? Tá? O Egito cometendo o erro de dar o contra-ataque da Argentina no último gol, tá? E aí nas quartas de finais, tá? Pegou a Suíça, tá? E se não fosse o jogador expulso logo após o gol de empate no segundo tempo, a Suíça poderia ter feito história, né? A Argentina teve que ir até a prorrogação para conseguir essa virada. E agora contra a Inglaterra, né? Pela circunstância que foi, sabe? Eu acho que machucou demais a Inglaterra, né? E deve ter enaltecido esse coração, né? Essa pura magia, pura raça, sabe? E a Argentina chega bastante grande, bastante fortalecida mentalmente, na minha opinião, nessa Copa, contra um time que, sabe, o pragmatismo tem sido a arma no negócio, tá? Então eu acho que a Espanha vai, sabe, fazer a mesma coisa que ela fez contra a França, anular, primeiro se preocupar em anular as virtudes para depois tentar impor o seu jogo, tá? Se conseguir basicamente isolar o Messi a ponto de o Messi não tocar na bola, bem dizer, é meio caminho andado para a Espanha, tá?
É meio caminho andado para a Espanha. Mas vamos ver, estou curioso para ver esse jogo amanhã em Nova York. Vai começar às 4 horas da tarde, a decisão do título, segunda final da Espanha em sua história. A primeira foi em 2010, quando foi campeã. E a Argentina chegando aí na sua quinta final da Copa do Mundo, né? 78 ganhou, 86 ganhou, 90 perdeu na final. Aí depois só foi fazer uma nova final em 2014, perdeu, tá? Agora 2022, 22, 2026. 6 finais de Copa do Mundo, tentando o quarto título, né? Tentando ser tetra. E a Espanha tentando ser bi. Então é isso, tá certo? Falei aqui, não tinha muito o que falar sobre o jogo de hoje, não, sabe? Porque falei, óbvio, tática de jogo, essas coisas todas, não foi muito levado a sério no dia de hoje, sabe? Então foi basicamente, vai lá, faz gol, sabe? E os dois técnicos também colaboraram com esse ar de amistoso dentro de Copa do Mundo, não colocando seus times titulares logo de cara, tá? E é isso aí, parabéns para a Inglaterra, né? Mas a Inglaterra tem que, um dia ela vai ter que tomar um chá de cibancô e acabar com essa estigma do quase, né? Quase chega e não leva, tá? Desde que eu acompanho, já falei em outro vídeo, desde que eu acompanho o futebol, nos anos 80, e grandes jogadores passaram para usarem a camisa da seleção da Inglaterra, mas nunca ganharam nada. Você quer ganhar numa Eurocopa ou numa Copa do Mundo, né? Então, foi o caso de Paul Gascoigne, Gary Lineker, depois a geração do David Beckham, Michael Owen, depois a geração do Frank Lampard e John Terry, Steve Gerrard. Aí depois veio mais pra frente, 10 anos mais pra frente, o Joe Harry Kane, né? Agora vem o Jerry Berran. Então tem que acabar com essa estigma do quase e nunca chegar, né? Nunca concretizar, tá bom? E a França recolheu os cacos, né? A França fez uma grande campanha. A França, durante a campanha, surgiu aí, pintou aí como um grande candidato ao título, né? Colheu os cacos da derrota para a Espanha, né? Não sei se a derrota de hoje vai surtir o efeito do elenco francês, mas com certeza está para vir um novo treinador e vamos ver se a metodologia dele casa e mantém a Espanha, a França, no caso, né? Ali próximo ao topo, tá certo? Então é isso, tá, meu cara? Amanhã, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, atualizar o ranking, né? Lembrando que nessa Copa do Mundo a FIFA, conforme os jogos foram avançando, ela foi atualizando o ranking, tá? Então vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo, antes de fechar o vídeo, tá? Conseguir dar uma olhada na atualização do ranking da FIFA. Vamos lá, então, abrir aqui, tá? O site oficial da FIFA, vamos ver, certo? Tomara que não demore muito tá aqui, tá? A Argentina voltou a recuperar o primeiro posto. Já pegou o começo da Copa na primeira colocação, né? Tá? A última atualização antes da Copa foi no dia 11 de junho, e a Copa começou, foi no mesmo dia que a Copa começou, né? O jogo do México com a Arábia Saudita, tá? A Argentina está em primeiro, a Espanha voltou para segundo, a França voltou para terceiro, a Inglaterra voltou para quarto, o Brasil voltou para quinto, Marrocos em sexto, Portugal sétimo, caindo duas posições, Bélgica oitavo, ganhando uma posição, Holanda nona, perdendo uma posição, e o México, que lá atrás, quando arrancou, subiu 4 posições, está na 10ª colocação agora, tá certo? Então, próximo vídeo, esperar Argentina e Espanha, tá certo? Leonel Messi de um lado, Lamine na mão do outro, duas gerações distintas, um cracaço consolidado, gênio da bola, melhor jogador desse século que a gente vive, Leonel Messi, e outro, uma promessa de ser um grande jogador futuro, maior do que já é, né? Mas amadurecendo, se tornar grande, tá? Que é o Lamine Yamal. Então, beleza, gente, já tá me dando sono e tal.
Vou encerrar por aqui. Obrigado aí. Se curtiu, dá um joinha, tá? E se achar necessário compartilhar com alguém, fique à vontade, tá bom? Um grande abraço e até daqui a algumas horas.